Vocês conhecem o jogador que talvez teve uma das melhores apresentações da história de um jogador pelo Inter? Atualmente está suspenso por doping? No vídeo de hoje vamos conhecer a história dele mesmo, Jajá Coelho. Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Como vocês viram na intro, o vídeo de hoje vai ser sobre o Jajá Coelho, ou para muitos o Prince Jajá. E o Jajá, ele começou a carreira no América, né? Lá em 2004. No América ele vai destacando e ele é vendido ali logo no início de 2005 pro Feyenoord da Holanda. É bem interessante essa passagem dele, só que no futebol holandês ele não conseguiu jogar. Então ele é emprestado pro futebol da Bélgica, no Westerlo. Ele é vendido para o Getafe em 2006 e na metade na final daquela temporada europeia e na metade da temporada brasileira ele é emprestado para o Flamengo. Tava indo bem na carreira já, né? Porém o Flamengo não quis ficar com ele no final daquele ano de 2006, então ele voltou para o Getafe e ele foi novamente para o futebol belga. Um ano depois ele é vendido para o Trabzonspor da Turquia. Então foi até por quase por 4 milhões e 200 mil euros ali no Transfermarkt. E um ano depois ali ele é vendido pro Al Ahly dos Emirados Árabes, né? Ele estava conseguindo ir bem na carreira, tanto que nos Emirados Árabes, 6 meses depois dele ser vendido, ele é emprestado pro Inter, ali no início daquele ano de 2012, quando o Inter era treinado inclusive pelo Dorival Júnior, atual treinador da seleção naquela época, e o Inter conseguiu ele por empréstimo, né? E é aí que o Jajá tem talvez uma das melhores apresentações de um jogador para a torcida do Inter, né? O Jajá, naquela goleada de 7-0 do Inter pra cima do Juventude, o Jajá fez 2 gols em 5 minutos, né? O pessoal falou assim, bom, então você era um craque dos Emirados Árabes, né? Só que não. No final daquele ano de 2012, o Inter não quis ficar com ele e ele voltou pro futebol dos Emirados Árabes, né? Nos Emirados Árabes, ele joga um pouquinho mais e ele já é logo vendido pro futebol da Ucrânia, pro Metalist. Só que o Metalist reemprestou ele pro futebol da Turquia, pro Kayserispor, né? Time que eu acho que, se não me engano, até o Pedro Henrique jogou pelo Kayserispor. No futebol da Turquia não vai bem de novo e ele é emprestado dessa vez pro Coritiba, na metade de 2014, né? Coxa então resolveu apostar nele, trazendo de volta pro Brasil, mas não deu certo, voltou pro Metalist e aí ele foi vendido pro Lifan da China. Na China ele não vai bem e ele começa a rodar por times da Bélgica, né? E também por times da Tailândia. Na pandemia ele estava sem clube, né? E aí o Chiang Rai United resolveu, pelo que diz aqui no Transfermarkt, resolveu apostar nele. Porém, o que acontece, né? O Jajá, na pandemia, ele não estava em forma, né? Então ele tomou uma substância que para ajudar a emagrecer e para que ele conseguisse voltar a atuar de uma maneira mais rápida. Porém, num dos jogos da Champions League asiática, o Jajá ele foi sorteado para fazer o doping, né? E na urina do Jajá aconteceu que apareceu essa substância. E o Jajá não sabia que essa substância era ilícita, né? O que aconteceu? Ele foi punido por doping, inicialmente um tempo mais curto, porém a federação tailandesa pediu para uma revisional. O Jajá então foi punido por 4 anos por esse doping. E desde então ele já também não está mais atuando como profissional, assim, né? Porque ele está suspenso. Ele acabou ficando sem clube, né? Ele teve o contrato dele rescindido e ele já também não atua mais como profissional no futebol, né? Ele tá como meio que empresário ali nos Emirados e tal. Então é muito provável que o Jajá não volte a jogar, que a carreira dele tenha sido talvez encurtada, né? Por essa suspensão por doping. Então pessoal, esse foi o vídeo sobre o Jajá. Espero que vocês tenham gostado. Era só para talvez reviver esse cara, porque teve uma aparição muito interessante
depois nunca mais também, mas é só para trazer um cara que seja recente, assim, 2012, né? Aí passou tanto cara pelo Inter ali, nessa época que a gente não lembra, mas o Jajá, então, talvez alguns lembram, outros não, né? Do glorioso Jajá Coelho ou Príncipe Jajá.